O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o projeto que muda a lei das estatais não deve ser votado lá no Congresso Nacional ainda esse ano, nesses últimos dias que faltam para a gente encerrar 2022. Isso porque não houve consenso a respeito do texto e aí, por conta disso, a matéria deve ser encaminhada ainda à CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala. Paulo, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui à nossa programação, viu? Bom dia, prazer falar com todos vocês. Obrigado. Paulo, primeiro eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho do olhar do mercado a respeito da discussão dessa proposta, né, de revisitar e revisar a lei das estatais. Bom, a primeira grande preocupação é que as estatais comecem a receber indicações não técnicas, de pessoas que não estão capacitadas para fazer a gestão da coisa pública, para assumir cargos nessas companhias, né? Mas também é importante ressaltar que existe um outro lado da questão, que é a demonização dos políticos, né? Acho que do jeito que a lei das estatais está colocada hoje, ela acaba penalizando excessivamente o político para ele assumir o cargo numa estatal. Eu acho que a gente também exagerou um pouco nesse tamanho de quarentena, né? De que, do jeito que a lei está, quem ocupou o cargo de dirigente político não pode, durante 3 anos, assumir cargos em estatais, né? Então, acho que tem os dois lados da questão que a gente precisa ponderar, né? São 3 anos, a proposta é diminuir isso para 30 dias. A sua sugestão é algo no meio do caminho? Eu acho que sim, a gente tem já uma quarentena que funciona hoje para pessoas que trabalharam em estatais voltarem para a iniciativa privada, né? Se não me falha a memória, está em torno de 6 meses, não me lembro exatamente qual é o número, né? É justamente a ideia de não levar segredos das estatais para o setor privado para você ganhar dinheiro logo na sequência. Eu acho que uma quarentena desse tamanho, de 6 meses, 8 meses, seria mais razoável, né? Eu acho que a gente não pode ficar nem no extremo de 3 anos, nem 30 dias, que é muito pouco também, né? É uma das indicações, inclusive, que está sendo muito analisada com lupa é a de Aloysio Mercadante para o BNDES. Enquanto a gente conversa, a gente viu, inclusive, aqui a fachada do BNDES. Essa é uma das situações que poderia ser alterada, um caminho mais livre com essa alteração, né, Paulo? Isso preocupa também o mercado? Acho que, no caso do Mercadante, ele tem um currículo mais do que suficiente para assumir esse cargo, né? Ele tem mestrado, doutorado em economia, já teve várias funções em cargos públicos, em cargos técnicos. Então, ele não foi exatamente um dirigente político, né? Apesar de ter participado muito da campanha do Lula, né? Ele não era um dirigente formalmente, né? Então, tecnicamente, assim, se a gente for levar no rigor da questão, ele poderia, sim, assumir a presidência do BNDES, né? Mas, do modo geral, a preocupação que tem no mercado e que é louvável é a de aparelhamento das estatais, né? O que é aparelhamento das estatais? Você começar a usar as estatais como cabide de empregos, né? Que você começa a colocar lá um monte de aliados políticos, né? Em geral, as estatais têm bons salários, são empresas bastante poderosas e ricas, né? Então, o grande medo é que funções que precisam ser técnicas e mais do que nunca, né, porque a gente está falando da coisa pública, da administração pública, então há uma necessidade muito grande de ter pessoas competentes e capazes ali naqueles cargos, né? Há um temor de que isso seja ocupado por cargos de apadrinhamento, de indicação por pessoas que não têm competência para fazer essa função, né? Esse é o grande temor, né? Se por um lado o governo ganha com a indicação de nomes que sejam da sua confiança, ele poderia também perder por uma reação tão negativa do mercado, a indicação de nomes que não sejam tão técnicos assim, quer dizer, é preciso encontrar esse equilíbrio aí na balança? Tá, sem dúvida. Eu acho que no caso do Mercadante, o governo não precisaria disso, né? Obviamente que o Mercadante tem currículo mais do que suficiente para ser presidente do BNDES. Agora, eu acho que pega muito mal para o governo fazer esse tipo de indicação, né? Não estou dizendo que o governo está fazendo isso ou que ele vai fazer isso, mas pega muito mal para qualquer governo fazer indicações ruins, né? Porque demonstram uma falta de cuidado com a coisa pública, né? Eu volto a repetir que as estatais são importantíssimas para o país e a gente precisa de pessoas muito qualificadas para fazer essa gestão. Mas frisar que também não podemos fazer uma demonização dos políticos, né? Tem muita gente competente, capaz no meio político. Aliás, disso depende o progresso do país. Se a gente não valorizar os cargos públicos e políticos e a função política, aí que a gente tem um grande problema, né?
E você vê espaço para essa discussão agora, não mais em 2022, como já disse o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, mas você vê espaço para essa discussão nos próximos meses e um caminho mais livre aí para o governo, nem que seja no meio termo, como você propôs? Eu acho que sim, eu acho que houve a partir ali da crise de 2015, 2014, 15, a gente teve uma espécie de excesso contra os políticos, né? Ficou uma visão no Brasil muito agressiva contra políticos, né? Uma espécie de um sentimento anti-establishment, anti-políticos, e a lei das estatais, ela nasceu nesse bojo, né? Então, eu acho que ela foi excessivamente rigorosa nesse sentido. Eu acho que cabe sim uma reflexão, que deve ser feita no começo do ano que vem. Eu acho que é louvável isso. E volto a dizer, a gente precisa de valorizar a função dos políticos e o trabalho dos políticos, porque eles são a mediação do poder na sociedade, da representação, né? Então, esse caminho de demonização dos políticos não leva a lugar nenhum, né? Perfeito. Nós conversamos aqui com Paulo Gala, ele é economista-chefe do Banco Master. Vou agradecer a sua presença e te desejar um ótimo domingo, bom finzinho de ano também, Paulo. Obrigado para vocês todos também.